Fala, João, bom dia, tudo bem? João, vamos à correção daqueles exercícios que nós fizemos na sexta-feira passada, tá? Bom, então vamos lá, a questão de número 1 diz o seguinte: identifique o tempo e a pessoa dos verbos destacados nas frases abaixo. Então, na folhinha, eu tô até com a sua folhinha aqui, o que nós tínhamos que fazer? Você preencheu corretamente algumas questões aqui. O tempo, presente, pretérito ou futuro. Pessoa, primeira, segunda ou terceira, ok? Então eu queria que você preenchesse, me dissesse qual era o tempo verbal de cada uma das frases. Então a primeira opção diz o seguinte: ela está feliz. E aí você preencheu corretamente dizendo que é um tempo presente. De fato, né, ela está feliz é algo naquele momento, ok? Então nós temos aí uma ideia de presente, o verbo é estar no presente. E a pessoa, ela ocupa que pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Então a letra A você preencheu corretamente porque se refere a um tempo presente e à terceira pessoa. Ela comia muito. Tempo. E aí você colocou pretérito imperfeito. Está correto. Por quê? Em ela comia muito era algo contínuo, era algo que ela fazia sempre, né? Ela fazia o quê? Comia muito. Ela não comia simplesmente, mas ela comia de forma exagerada, tá? Então, pretérito imperfeito. Terceira pessoa, porque ela está na terceira pessoa. Eu, tu, ele ou ela. Ela ocupa a terceira pessoa. Ela passou na prova. Passou é algo que já aconteceu. Então, o tempo aí é pretérito perfeito e a pessoa é a terceira pessoa. Na letra D. Ela passaria na prova se tivesse estudado. Perceba que eu fiz a repetição do ela, para que você pudesse, de fato, identificar. Olha, o correio de fato é terceira pessoa. Então, de alguma forma, eu já estou te dando a resposta. Ela passaria na prova se tivesse estudado. Você colocou pretérito perfeito. Pretérito perfeito é quando algo já aconteceu, da mesma forma que você colocou aqui, em ela passou na prova. Veja aqui, ó. Passou. Algo que foi finalizado. Certo? Mas a frase é: ela passaria na prova se tivesse estudado. Então, passaria, lembra que eu falei sobre as terminações? Que quando termina em iria, né? A maioria, né? Dos verbos que tem essa terminação fazem parte do futuro do pretérito. Viu a terminação iria? Vai ser futuro do pretérito. Mas o que é o futuro do pretérito? É uma ação futura em relação a um passado, tá? Então, olha só. Ela passaria na prova é algo que aconteceria. Mas aqui nós temos uma condição. Qual é a condição? De que ela passaria se tivesse estudado. É a condição de quê? De estudar. Então, se ela tivesse estudado, ela teria passado. Então, por isso é futuro do pretérito. Porque é algo que aconteceria, tá? Mas que nos remete o quê? A ideia de uma condição, tá? É um futuro em relação a um pretérito. É algo que, se ela tivesse feito, ou seja, ela não fez, então nós temos aí um pretérito. E por que futuro? Porque ela faria alguma coisa, mas isso aí nós temos uma ideia de condição. Então, ela passaria na prova. Deixa eu colocar aqui. Passaria na prova se tivesse estudado. Qual é a condição para passar na prova? Estudar. Mas aqui nós temos o estabelecimento de uma condição, se tivesse estudado, tá? E aqui, se eu estou dizendo que se ela tivesse estudado, ela teria passado, significa o quê? Que ela não estudou. Então, se tivesse estudado, tá mostrando que é o quê? Um pretérito. Por quê? Porque ela não estudou, certo? E aqui, passaria algo que ela faria, ou seja, algo futuro. Em relação a quem? A um pretérito. Por isso, o futuro do pretérito, tá? Geralmente, os verbos no futuro do pretérito estão relacionados a uma condição. Se
se ela tivesse estudado, passaria, tá? Eu poderia trocar a ordem aqui na frase, mas o verbo continua sendo pertencendo ao futuro do pretérito. Tranquilo até aqui? Avançando. E aí você colocou pretérito perfeito, mas aí eu já esclareci e não pode ser porque o pretérito perfeito é aquele que já terminou. Tranquilo? Ela sairá no próximo desfile de carnaval. Bom, presta atenção aqui. Deixa eu apagar primeiro. Apagar bem aqui. Vamos lá. Ela sairá. Ela sairá no próximo. E aí eu vou deixar a frase incompleta, tá? Só pra gente conseguir visualizar. Qual é o verbo? O verbo em destaque aqui é sairá, que na verdade é o único verbo também próximo, tem um acento. Sairá. Você colocou o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é um passado anterior a outro fato também passado, tá? Então, o verbo sair, né, no pretérito mais que perfeito ficaria saíra. O acento não vai ser no A, sairá, ideia de futuro, vai ser saíra. Eu saíra, tu saíras, ele saíra, tá? Então não é pretérito mais que perfeito. Tenha atenção ao seguinte, ao acento na última vogal, tá? Ela saíra, não, ela sairá. É algo que ainda vai acontecer. Se vai acontecer, nós temos aí um futuro do presente. Tranquilo? É algo que ainda vai acontecer. Então, essa ideia de futuro fica bastante marcada, tá? Na letra F, eu já telefonara quando você avisou. Vou apagar aqui e mostrar essa também, tá? Vamos lá. Eu já telefonara quando você avisou. Perceba que eu sinalizei dois verbos, telefonara e avisou. Você analisou só um, tá? Então eu queria que você analisasse os dois. Eu já telefonara quando você avisou. Eu disse a você que a maioria, né, dependendo da ocorrência, principalmente dos verbos de primeira conjugação, que são aqueles que terminam em AR, eles têm essa terminação RA. Falara, telefonara, cantara. Então isso aqui marca um pretérito. Vou botar um mais aqui, tá? Mais que perfeito. Mas o que vem a ser o pretérito mais que perfeito? É um pretérito anterior a um outro fato também pretérito, ou seja, um outro fato também passado. Então, eu já telefonara, ou seja, já tinha telefonado quando você avisou. Eu tenho um fato aqui passado e eu tenho um outro fato anterior a ele, que é o de telefonar. Eu já telefonara é a mesma coisa que eu já tinha. Não é acento não, tá? Tinha telefonado. Sendo que essa é a forma simples é a forma com o verbo só, telefonara, e a forma composta tinha telefonado, tá ok? Então eu uso dois verbos para expressar a forma composta. Ok? Então essa questão de número 1 nós encerramos aqui, ok? Eu já telefonar, essa terminação RA,
tá? Marcam o pretérito mais que perfeito. Ria marca o futuro do pretérito, tá? Então, pretérito mais que perfeito tá geralmente com essa aqui, com essa terminação RA, tá? É claro que nem sempre isso vai acontecer, tá? Por isso que é bom você saber o que é um pretérito mais que perfeito, tá? Bom, então vamos para a questão de número 2. Pra gente encerrar essa primeira parte aqui da correção. A frase Luiz... Aqui, deixa eu só sair da frente se você quiser dar uma olhadinha depois. Estou apagando. Vamos lá. A frase Luiz me ligara... Olha aí a terminação ora. Me ligara ontem. Pode ser escrita de outra forma com o verbo no tempo composto. Que foi o que eu coloquei aqui sem ver, né? Acabei mostrando pra você a questão do tempo composto. Reescreva e identifique o tempo do verbo em destaque da frase acima. Então, eu quero que você reescreva essa frase. Luiz me ligara ontem, com o verbo no tempo composto. E depois eu quero que você me diga qual é o tempo, em que tempo está esse verbo aqui em destaque, que é o verbo ligara. Então, Luiz me ligara ontem, com o verbo ligar em destaque, como vai ficar? Luiz tinha me ligado ontem. Se eu dissesse Luiz ligara ontem, ficaria Luiz tinha ligado ontem. O me tá aqui porque ele também tá aqui, tá? Então, a forma composta vai ser Luiz tinha me ligado ontem, tá? Então, aqui está a forma composta. Ok? E o ligara? O ligara, aqui a terminação RA, corresponde ao quê? Ao pretérito mais que perfeito. Ok? Então, fique atento a isso. Agora eu vou fechar a correção e a gente continua. Na verdade, vamos só encerrar a correção. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.